A Câmara dos Deputados autorizou eles a utilizarem a cota parlamentar para mais 2 tipos de despesas durante as viagens. A Janaína Camelo tem as informações para a gente ao vivo, direto de Brasília, para falar, sobre quais as ampliações foram feitas. Janaína, muito boa noite. De participar deste ponto. Boa noite, David Tarso, para você, para todos que nos assistem. Pois é, essa decisão saiu no Diário Oficial da Câmara dos Deputados hoje, segunda-feira, já está valendo, assinada pelo presidente Arthur Lira. E aí a mesa diretora diz que amplia aí, os benefícios da cota parlamentar. Esse ato tem como objetivo dar continuidade ao processo, de aperfeiçoamento da cota do exercício da atividade parlamentar. Então, quais são esses 2 benefícios a mais que entra aí como direito na cota parlamentar? É o uso do dinheiro público dessa cota parlamentar para despacho de bagagens nos aeroportos e também para a compra daquele pacote de dados de internet durante o voo, que geralmente é disponibilizado ali pelas companhias aéreas. Então, os parlamentares agora estão autorizados a custear, a pagar esses gastos com dinheiro público, despacho de bagagem e uso de internet durante o voo. Então, vão ser custos aí contabilizados nessa cota parlamentar, só lembrando que essa cota é um valor específico que cada deputado tem direito ali para custear despesas que são diretamente ligadas ao exercício do mandato parlamentar. Então, como, por exemplo, compra de passagens aéreas, hospedagem, alimentação, locação de carros ou de escritório de apoio no estado do parlamentar, ou então mesmo para serviço de divulgação do mandato parlamentar. E aí, cada deputado, David, tem hoje, atualmente, neste ano, agora para 2025, tem um valor entre 36 mil por mês e 51 mil, dependendo ali do valor da passagem aérea de Brasília até a capital do estado ali, do reduto político do parlamentar. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, os deputados federais, eles recebem 36 mil, porque eles não precisam se deslocar daqui para outro estado, Já são daqui de Brasília. Os deputados de Roraima já recebem esse valor maior, de 51 mil, porque a passagem aérea para Roraima é maior. Então, se cada parlamentar também não utilizar todo o valor mensal, esse saldo passa para o próximo mês e vai se acumulando ao longo do ano, só não pode se acumular para o ano seguinte. E aí, David, segundo dados da Câmara dos Deputados, os deputados só gastaram em cota parlamentar só no ano passado 219 milhões de reais. E agora, então, como eu disse, é um valor que fica disponível, mas nem sempre os deputados não gastam todo esse valor, mas agora terá mais motivos para gastar um pouco mais, porque agora entra aí nessa cota despacho de bagagem e compra de dados de internet durante o voo. Leide. Tá certo, Janaína, muito obrigado pelas suas informações, ao vivo, direto de Brasília. Já vou para os nossos analistas para saber qual a opinião deles, porque a gente vê, o governo tentando implementar medidas para corte de gastos, estatais gerando prejuízos em vez de lucros, a máquina cada vez mais inchada e agora o anúncio de mais benefício em relação à ampliação do pacote de dados e despacho de bagagens, como a Janaína bem explicou, Kobayashi. Olha, David, chama muito a atenção a existência desse cotão, como é chamado essas despesas de cota. E veja que não aumentou o valor da despesa, a despesa é a mesma, apenas se acrescentou nos itens que podem ser destino deste valor de cota essas 2 possibilidades, tanto da despacho de bagagem quanto da contratação de internet em voos. Veja só, será que para consumir a internet no voo o salário do deputado já não seria o suficiente? E outra, será que o deputado vai estar trabalhando ali? Será que no final do voo vai sair um projeto de lei, vai sair uma análise, um parecer, enfim? Não é crível. É um valor muito alto. O valor de cota pode superar, inclusive, o próprio salário, se chegar a 51 mil reais, por exemplo, para alguns estados. E isso é dinheiro do cidadão, do pagador de imposto, do contribuinte. Não é moral que se use um dinheiro público para essas finalidades tantas. Se o parlamentar se coloca à disposição do povo, ele já tem um bom salário, já tem condições, já tem a despesa do transporte pago. Esses detalhes poderiam ficar por conta do seu próprio salário e não por conta deste cotão, que é um absurdo moral que a gente tem para os nossos parlamentares.
Dora, como o Kobayashi bem, ressaltou, amplia-se os benefícios, ou seja, o recurso continua o mesmo. Só que lá em abril de 2024, eu me lembro que os deputados, eles aumentaram em mais de 60% o valor da diária que eles têm acesso. Ou seja, se eles vão para algum outro local fora de Brasília, eles têm o pagamento dessa diária. Então, a gente abre precedente para mais duas questões, De abrir precedente para ampliação de benefícios. Os benefícios são ampliados sem nenhum problema. Agora, se esse fosse o problema do uso das cotas, estava muito bom, porque isso aí é uma despesa de palito. Primeiro que deputado não viaja, essa viagem de ida e volta toda semana não é um despacho de bagagem, salvo uma exceção ou outra. Eles vão e voltam ali com uma pastinha, não vai ser esse o problema. Claro que não pega bem, porque é ampliação de benefício, mas é uma coisa mínima. O problema das cotas é o uso irregular de várias maneiras. É combustível, toda hora, o uso irregular mais comum é o de combustível. Então as pessoas fazem via volta ao mundo, o que gastam de combustível de maneira irregular. Nota fria, uso para toda hora a gente vê, aí o outro foi lá na boate com um aplicativo e pagou. Então tem essa questão. Então a gente fala de despacho de bagagem, que é um dinheiro ali, 100 e poucos reais, se eu não me engano, e que eles não usam, eu acho muito pouco. A questão principal não é essa. A questão principal é o uso da cota de um modo geral. Essa sim deveria, mas não vai ser atacada, porque enquanto a gente ficar falando de taxa de despacho de bagagem e pacote da internet, a gente não fala do principal, que é o desvio grosso de dinheiro que acontece em vários casos. O grande problema ainda continua sendo a corrupção.